Olá, buenos dias. Olá, pessoal do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos a correção, tá bom? Do livro da página 56. E antes que a gente faça a correção, eu quero deixar um recado aqui bem importante, tá bom? Referente às lições de casa. Não estou recebendo quase nenhuma lição de casa, é um ou outro que tem enviado pelo binóculo ou pelo Schools. Eu tenho enviado pelo binóculo quais são as páginas, o que vocês precisam fazer. A atividade contínua, quase todos enviaram, ainda estão enviando. Trabalho, poucos enviaram. E as lições de casa, quase não recebo. Então, por favor, pessoal, colaborem mais, tá? Enviem as atividades de casa, que são muito importantes, tá bom? Hoje nós faremos a página 46, a 56, é correção, tá bom? Só tinha um exercício com 3 alternativas para casa. Então, vamos lá. A pergunta era: ¿Qué hace Liliana los martes y los jueves por la noche? Então, a resposta era: Liliana va a classes de yoga a las 19 e a classes de postgrado a las 21, às 21 horas. B. ¿Qué hace Liliana los sábados à tarde? Qual é a resposta? Liliana sale de compras al centro comercial. La C. ¿Qué hace Liliana los lunes y miércoles a la mañana? Liliana va a gimnasio los lunes e miércoles a la mañana. Então, essas são as respostas, tá bom? Da página 56. Pra gente fazer a 57, pessoal, vocês vão precisar escutar o áudio com atenção, tá? Eu vou colocar 2 vezes. O exercício 1 diz assim. Agustina llama a algunos amigos para invitarlos a su casa. Escucha las conversaciones e responde. Aqui vocês vão fazer um xizinho, tá? Em quais ações, na A, né? Quais ações vocês escutaram no diálogo, e na B, qual era a função de cada um, de acordo com o diálogo que vocês escutaram, tá bom? Então, eu vou colocar 2 vezes, depois que vocês deem um pause, respondam e em seguida acompanhem a correção. Vamos lá? Unidad 3, pista 7, capítulo 3, el arte de escuchar. Gonzalo. Hola Agustina, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Quieres venir a jugar al videojuego? Gracias, pero no puedo. Tengo que estudiar para las pruebas del mes. Yo ya estudié un poco. Vale, chao. Hola Agustina, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Quieres venir a jugar al videojuego? Tengo que llevar al perro a pasear. Buen paseo, Maite. Hola, ¿está Gerardo? Sí, ya lo llamo. Gracias. Hola Agustina, ¿qué tal? Bien, ¿estás libre? No, tengo que lavar los platos. Uy, buena suerte. Chao. Chao. Agustina. Hola, Paula, ¿qué tal? Bien, ¿estás jugando algún videojuego? Sí, ¿quieres jugar conmigo? Bueno, llego en 10 minutos. Chao. Chao. Unidad 3, Vamos a escuchar pista de nuevo. 7, capítulo 3, el arte de escuchar. Gonzalo. Hola Agustina, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Quieres venir a jugar al videojuego? Gracias, pero no puedo. Tengo que estudiar para las pruebas del mes. Yo ya estudié un poco. Vale, chao. Hola Agustina, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Quieres venir a jugar al videojuego? Tengo que llevar al perro a pasear. Buen paseo, Maite. Hola, ¿está Gerardo? Sí, ya lo llamo. Gracias. Hola Agustina, ¿qué tal? Bien, ¿estás libre? No, tengo que lavar los platos. Uy, buena suerte. Chao. Chao. Agustina. Hola, Paula, ¿qué tal? Bien, ¿estás jugando algún videojuego? Sí, ¿quieres jugar conmigo? Bueno, llego en 10 minutos. Chao. Chao. Unidad 3. Pessoal, então esse é o diálogo, tá? Essas foram as 2 vezes aí que eu passei pra vocês. Agora podem responder o exercício 1A e B. Em seguida, acompanhe a correção. Então, pessoal, exercício 1A. Quais destas ações escuchas em los diálogos? Então, vocês tinham que marcar 3, tá? A primeira era ajudar com os platos, que é a primeira frase. Levar el perro a passear, que é a terceira frase.
E depois a penúltima frase, estudiar para las pruebas. Vocês tinham que fazer um X. Essas foram as ações, né? Que eles tinham que fazer, enfim, né? E aí eles também não puderam, enfim, ceder ao que ela estava pedindo para eles, né? Fazerem com ela. Na B, que tiene que hacer cada una de las personas? Aqui, gente, é o seguinte, vocês tinham que colocar Gonçalo, vocês tinham que escrever ayudar com los platos, Maite, levar el perro a passear, Gerardo, estudiar para las pruebas del mês. Então, essas são as respostas daí do exercício na página 57, 1A e B. Pessoal, abaixo a gente tem um texto, tá? Que eu vou pedir para vocês lerem em casa, na 57 e na 58, tá? E aí, na 58, a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu vou explicar agora sobre as horas em espanhol. Basicamente, falar sobre as horas em espanhol, vocês têm que saber duas coisas. A primeira é a escrita dos números, tá? Por quê? Porque quando a gente fala das horas, a gente fala horas, minutos, enfim, precisa saber escrever os números em espanhol. E também, eu escrevi a caneta aí acima do meu quadro, que mostra na imagem, os verbos, tá? Antes de falar as horas, eu não posso falar assim, 5:30, eu tenho que falar em português ou em espanhol, a gente fala, né? São 5:30, é 1h da tarde, não é? Então, em espanhol é a mesma coisa, tá? Eu vou usar para quando eu for falar meio-dia, meia-noite, tá? Em espanhol, que é mediodía, medianoche, ou 1h da manhã, 1h da tarde. Es la 1 de la mañana, es la 1 de la tarde. Nos demais casos, tá? Como vai ser plural, vocês sempre vão usar o verbo son, que em português seria são, tá? Então, por exemplo, são 8:30, son 8:30, ou son 8:30. Eu não quero falar meio-dia, eu quero falar são 12 horas. Então, eu não vou falar es 12 horas, son 12 horas. Enfim, tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, primeiramente, de saber da escrita dos números e também de usar os verbos antes de colocar as horas. Seguindo a explicação aí do quadro da 58, para ayudarte, fala assim, ó, las horas inteiras. Então, aqui a gente vai ler alguns exemplos das horas quando elas são horas exatas, tá? Não tem número fracionado, enfim. Então, a gente tem es la 1, tá? Quando for 1h da tarde ou da manhã. Es medianoche, meia-noite. Observem os verbos aí sempre antes da escrita, né? Das palavras, dos números. O es mediodía, é meio-dia. E o último exemplo, son las 5 em punto, son, tá bom? São 5 horas. Eu não quero colocar em ponto, son las 5, tá certo? Tá. Quero colocar em ponto, pode colocar, tá, pessoal? Então, isso, todas as vezes que as horas forem exatas, tá? Eu uso essas formas aí, tá bom? Quando for fracionada, que é o que eu vou explicar agora, a gente sempre vai usar a Y, que é o Y, né? Por exemplo, em português eu falaria são 5 horas e 10 minutos, tá? Esse E, que é uma conjunção, vocês vão usar o Y, tá bom? Que é o Y. Então, las horas fraccionadas. Es la 1:05, ou seja, né? É 1h05. Son las 13:05, 1h05, tá? Também é outra forma de falar 1h05, tá? Continuando. Son las 15:22, 15 horas e 22 minutos, né? 3:22. Son las 8:47, 8:47. Um quarto de hora. Um quarto de hora, pessoal, é toda vez que eu quiser falar 15 minutos, tá? Então, se eu falar assim, son las 8:15, e um quarto, quer dizer o quê? 8:15, tá? Então, toda vez que falar um quarto, quer dizer 15. Aí, a gente tem meia hora, quer dizer meia hora. Então, são 7:30, eu posso falar son las 7:30 ou son las 7:30, ou seja, 7:30. Nos 3 últimos exemplos, son las 4:30, né, que seria 4:30, son las 4:15, ou seja, 4:15, son las 5 menos quarto. Pessoal, para falar as horas em espanhol, assim como em português, a gente tem várias formas, né? Então, por exemplo,
aqui nesse último exemplo, vocês vão falar, como assim? São lá 5 menos quarto, é matemática, enfim. Em espanhol, a gente sempre fala a próxima hora menos os minutos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, são lá 5 menos quarto, quer dizer o quê? 4h45. Ah, mas em português a gente falaria 15 para 5, né? A gente fala os minutos que faltam para a próxima hora. Em espanhol, a gente fala já a próxima hora, tirando os minutos. Então, se aqui tá falando 5, né? São lá 5 menos quarto, ou seja, depois do 4 é o 5. Então, se tá falando que é 5, né? Então, aqui, 5h45, tá bom? Porque eu coloquei os 4h45, desculpa. Eu falei os 5 horas e tirei um 15 minutos, 4h45, tá? Ah, mas pra mim é difícil, eu prefiro falar são as 4h45. Não tem problema, tá? Vocês sempre vão usar as horas, já escrever as horas, enfim, da forma que vocês melhor se adequam, né? Se vocês acham mais fácil para vocês. Mas vocês têm que saber também que quando vocês lerem ou ver algumas dessas frases, vocês têm que saber identificar, né? Qual é o horário, tá? Então, pessoal, essa é a explicação, tá bom? Para as horas em espanhol. Espero que tenha ficado claro. Pesquisem a escrita dos números, se possível, coloca no caderno, tá? Do 1 até o 60 a escrita. Não se esqueçam de colocar o verbo es ou son antes de colocar as horas, tá bom? Que vai ter exercício para vocês fazerem. E assim, qualquer dúvida, ou se vocês acharem que a explicação precisa de mais detalhes, enfim, tá? Que vocês não entenderam, aí qualquer coisa vocês me mandem uma mensagem, tá? Eu faço um novo vídeo explicando para vocês. Mas é basicamente isso, tá? Saber os números e usar os verbos. Então, pessoal, eu vou passar a lição de casa. Eu espero, por gentileza, como eu falei no início do vídeo, que vocês façam e me enviem para que eu possa saber se vocês estão compreendendo a matéria ou não. Então, vocês vão fazer da 59 até a 63, tá? Gente, por favor, façam essas lições. Eu tô passando essas páginas pra gente finalizar a unidade 3, porque a gente está um pouquinho, né, digamos, não atrasados, né? Mas devido a alguns não estarem vendo a lição, eu fui um pouco mais devagar. Mas na semana que vem eu vou fazer a correção e já iniciar a unidade 4, tá bom? Então, façam, me enviem para que eu possa saber como vocês estão indo, tá? Enviem pelo Schools ou pelo binóculo. Por hoje é só. Buenos dias e adiós.